Eu nunca pensei que minha família fosse cheia de segredos, mas tudo mudou em um final de semana aparentemente comum. Minha mãe, uma mulher forte e decidida, decidiu que era hora de fazer um almoço para reunir todos os parentes depois de anos. Era raro vê-la tão animada. Ela passou a semana inteira preparando tudo, escolhendo os pratos favoritos de cada um e até resgatando receitas antigas do caderno da minha avó. Eu estava lá para ajudar, mas, enquanto cortava legumes na cozinha, percebi que minha mãe estava mais nervosa do que o normal. Ela conferia o relógio a cada 5 minutos e murmurava coisas como: "Espero que ele não venha", ou "Isso pode ser um desastre". Perguntei do que se tratava, mas ela apenas sacudiu a cabeça e disse: "Nada, querida. Apenas vamos nos concentrar no almoço." No dia do encontro, todos chegaram. Meus tios e tias, primos que eu não via desde que éramos crianças, e até vizinhos antigos que, de alguma forma, sempre apareciam para comer. A casa estava cheia de risadas e conversas animadas, mas eu notei que minha mãe estava inquieta, lançando olhares ansiosos para a porta como se estivesse esperando alguém que não queria ver. E então ele chegou. Um homem de aparência impecável, com cabelos grisalhos e um terno que parecia caro demais para um simples almoço de família. Todos na sala ficaram em silêncio. Alguns pareciam chocados, outros desconfortáveis. Minha mãe, por outro lado, ficou paralisada. Eu não fazia ideia de quem ele era. Tentei perguntar a um dos meus primos, mas ele apenas balançou a cabeça e sussurrou: "Não é da nossa conta." Mas era da minha conta. Minha mãe estava visivelmente abalada, e ninguém parecia disposto a explicar por quê. Finalmente, ela se aproximou do homem com passos hesitantes, e eles começaram a conversar em um canto da sala. Não consegui ouvir tudo, mas peguei fragmentos. "Você não deveria estar aqui. Temos coisas pendentes, Helena. Não posso ignorar isso para sempre. Eu fiz o melhor que pude. Você não tem o direito de aparecer assim." A tensão entre eles era palpável. Depois de alguns minutos, minha mãe voltou para a cozinha com os olhos vermelhos. Fui atrás dela, exigindo explicações. "Quem é ele? Por que todos estão agindo como se ele fosse um fantasma?" Ela respirou fundo, como se estivesse decidindo se me contava ou não. Finalmente, ela disse: "Ele é seu pai." Aquela frase caiu como uma bomba. Meu pai? Meu pai era um homem simples que me criou com amor e dedicação. Como assim aquele estranho era meu pai? Minha mãe começou a explicar. Antes de conhecer o homem que eu chamava de pai, ela havia tido um relacionamento com aquele homem, Eduardo. Ele era charmoso, mas manipulador, e estava envolvido em negócios que minha mãe nunca conseguiu entender completamente, mas sabia que eram perigosos. Quando engravidou de mim, decidiu fugir e começar uma nova vida longe dele. "Ele nunca soube de você, Alice. Eu fiz isso para te proteger." Eu mal conseguia processar o que ela estava dizendo. Mas antes que eu pudesse responder, Eduardo entrou na cozinha. "Alice, não queria que você descobrisse assim, mas temos muito que conversar." Minha mãe tentou intervir, mas eu não consegui conter minha curiosidade. Afinal, ele era meu pai biológico. Eduardo começou a me contar sua versão da história, pintando a si mesmo como um homem que foi abandonado e injustiçado. Ele afirmou que minha mãe fugiu por medo, mas que ele nunca teve intenção de machucá-la. Enquanto ele falava, minha mãe apenas balançava a cabeça, claramente discordando de tudo. Eduardo insistia que queria recuperar o tempo perdido comigo, mas havia algo em seus olhos que me deixava desconfortável. Parecia que ele tinha segundas intenções. Então, enquanto eu tentava lidar com tudo isso, meu pai, o homem que me criou, chegou mais cedo do trabalho para se juntar ao almoço. Quando ele viu Eduardo, seu rosto mudou completamente. Sem dizer uma palavra, ele avançou até ele e o empurrou contra a parede. "Eu avisei para você ficar longe da minha família." Minha mãe gritou, tentando separar os dois, enquanto todos na sala se amontoavam para ver a confusão. Eduardo sorriu, como se estivesse gostando da situação, e disse calmamente: "Não é sua família. É minha."
Aquilo foi o suficiente para que meu pai perdesse o controle. Ele estava prestes a socar Eduardo quando minha mãe gritou: "Basta!" Ela estava no meio dos dois, com lágrimas nos olhos. "Chega disso. Essa confusão só está machucando a Alice." Eu estava paralisada, tentando processar o que estava acontecendo. Era muita informação para um dia só. Mas então, Eduardo soltou outra bomba. "Helena, você vai dizer para ela ou eu digo?" Minha mãe ficou em silêncio, visivelmente em pânico. Eduardo virou-se para mim com aquele sorriso frio e disse: "Você tem uma irmã, Alice. E ela sabe que eu sou o pai dela." Aquilo me atingiu como um raio. "Uma irmã? Como assim?" Minha mãe tentou me explicar que, depois de fugir de Eduardo, ela teve outra filha com ele antes de finalmente cortar todos os laços. Essa irmã, aparentemente, cresceu com Eduardo, e ele estava tentando me usar para reconectar a família de alguma forma. Antes que pudesse absorver o choque, a campainha tocou. Quando abri a porta, lá estava ela. Uma jovem de cabelos castanhos e olhos que pareciam uma versão mais jovem dos meus. "Oi, Alice. Acho que sou sua irmã." A partir daquele momento, a reunião de família se transformou em algo completamente diferente. Segredos foram revelados, alianças foram testadas, e eu percebi que minha vida nunca mais seria a mesma.